Boa tarde, meu nome é Cíntia, minha dupla se chama Wiki Mike e iremos falar sobre a inversão sexual em peixes teleósteos. Vou dar uma breve introdução sobre como funciona o ciclo de vida dos peixes teleósteos e a sua carga cromossômica. Para iniciar, aqui na figura 1, já mostra uma imagem do ciclo de vida dos peixes, onde aqui mostra os reprodutores, né? Eles reproduzem aqui os ovos. Aqui acho que não dá para ver, mas aqui já é bem no início da embriogênese, as larvas. Aqui depois mostraria as larvas, mas acho que não dá para ver. E aqui já as pós-larvas no início já da formação do seu sexo fenotípico. A carga cromossômica dos peixes ele é definido no momento em que eles são fecundados, no momento da fecundação, em que o espermatozoide já vai em direção ao óvulo, formando um zigoto. No caso das fêmeas, forma o homozigoto, né, com a carga cromossômica XX, e já no caso dos machos, forma o heterozigoto com a carga cromossômica XY, porque tem heterozigoto porque tem duas letras diferentes, homozigoto com duas letrinhas iguais. E aí no sistema reprodutivo das larvas, né, que tem já no início da embriogênese, em que as larvas eclodem, ela não tem a gônada formada inicialmente. Então a definição do sexo genético, como eu já havia falado, né, em que XY representa os machos e XX representa as fêmeas, elas já nascem assim com essa carga já definida, e no caso do sexo fenotípico, eles são definidos em torno de 12 a 15 dias já após a eclosão. A partir de 15 dias já não se pode mais intervir na sexualidade dos peixes, na inversão deles. A definição do sexo com os de hormônios, ele, como eu já havia falado antes, no momento exato da fecundação, em que há o processo de gametogênese, se é diploide, haploide, e aí existem dois tipos de se fazer, já com o uso de hormônios. Tanto na coleta de larvas ou de ovos, em que há o processo chamado de nuvem ou o processo chamado de incubação, em que aqui na figura 2 mostra as pós-larvas sendo capturadas com rede de arrastos, aqui no tanque das matrizes, né, dos reprodutores, em que eles reproduzem, e aí as pós-larvas são coletadas aqui dessa forma. Em seguida, são colocadas dentro de um balde com água e transferidas para esse tanque de concreto, em que elas serão colocadas aqui, ainda dentro do balde, para serem aclimatadas. E esse balde aqui, azul, se reparar direito, acho que não dá para ver, mas ele tem uns furinhos. Ele também é colocado dentro da água, para que vá colocando os peixes já aclimatados aos poucos aqui dentro. E esses buraquinhos, eles servem para que os peixes adequados, de tamanho adequado para a inversão, eles consigam sair por esses buraquinhos. Os que não conseguirem sair por esses buraquinhos, eles não estão de tamanho adequado já para serem transferidos para o tanque em que receberiam tratamento para a inversão da sexualidade deles. Na figura aqui, 4 e 5, mostra já os ovos incubados, né? Em que é esperado o dia inteiro para que as larvas eclodam. E a partir do momento em que elas eclodem, elas também são transferidas para um tanque em que elas vão receber a dieta já com hormônio, a ração já feita com hormônio, para que eles tenham a sua sexualidade já invertida. Isso num período entre 5 e 8 dias, já depois de
eclodidos. Os peixes eles são invertidos por vários motivos, que é devido à sua superioridade zootécnica. Pode ser tanto pelo crescimento, qualidade da carne, a coloração, nadadeiras, isso no caso de peixes ornamentais também, tempo de maturação e idade, produção de ovos, no caso das fêmeas, dentre outros motivos. Dois exemplos clássicos são a tilápia, em que eles são invertidos sexualmente para machos, já que os machos eles crescem mais do que as fêmeas. E outro exemplo clássico é o tambaqui, em que ele é invertido sexualmente para as fêmeas. As fêmeas, nesse caso, são as que crescem mais do que os machos. Uma das vantagens também de realizar essa técnica é que vai ter um controle melhor da reprodução em cativeiro de engorda, né? Eles vão ter os lotes mais uniformizados. Uma curiosidade também é que os peixes invertidos para macho ou fêmeas, apesar de possuir características zootécnicas desejáveis para o psicultor, eles vão reproduzir embriões com a sua genética de origem, ou seja, teve a sua genética cromossômica já definida no momento em que foi eclodido, quer dizer, no momento em que foi fecundado, ele vai continuar com aquela carga cromossômica para sempre, apesar de que ele possa ter sido modificado com hormônio. E o primeiro experimento ele foi realizado na Universidade de Nagoya, no Japão, por um professor chamado Yamamoto, no ano de 1954, e teve seu trabalho publicado em 1958. O peixe experimental utilizado foi o Oryzias latipes, também conhecido como medaca ou peixe-arroz. É um peixe ornamental, pode ser encontrado tanto em água doce como salgada, também em plantações de arroz, por isso o nome conhecido como peixe-arroz. Pelo que eu li no trabalho, que eu não tive acesso completo, só consegui ter acesso ao resumo, ele foi invertido sexualmente para a fêmea, e os hormônios utilizados foi o estrona e o estilbestrol. Aqui na figura 6 mostra as características dimorfas do macho para a fêmea. Aqui mostra que nessa nadadeira do macho tem uma abertura aqui, da fêmea já não tem. E nessa outra nadadeira mostra que é maior do que a fêmea. Pela lógica, era para ter feito o experimento de inversão sexual para os machos, já que mostra que eles são mais atrativos, assim. Aqui ao lado mostra também uma imagem real do casal, né? Aqui abaixo, eu acho que não sei se dá pra ver, mas a fêmea, ela é mais gordinha aqui. E já o macho não, o macho é mais assim, magro. Os hormônios que eu consegui encontrar nos trabalhos, que são os hormônios para inversão sexual, foram 6, 3 para inversão sexual masculina e 3 para inversão sexual feminina. De masculina eu encontrei o 17A metiltestosterona, o 11 cetotestosterona, o testosterona puro. Esses 3 aqui são para inversão sexual masculina. Para a feminina eu encontrei o luteinizante, o gonadotrofina coriônica humana e o 17B estradiol. Eles são de fácil acesso, os hormônios. Aqui tem uma marca de Alpharever que é bem conhecida. Ele é um hormônio para inversão sexual exclusivamente para tilápias. Ele é feito de metiltestosterona 50%, que é um esteroide já anabolizante e antineoplásico. Também é o único hormônio para inversão sexual de pós-larvas de tilápias registrados no Brasil. É licenciado pelo MAPA e é encontrado, suas lojas são encontradas, apesar de ser encontrado também, poder ser feito pedidos online, suas lojas presenciais se encontram em Recife, Pernambuco, Eusébio, Ceará e São Paulo. Aqui do outro lado mostra a figura 9 de hormônio para inversão sexual em peixes de corte e também ornamental,
que também é para inversão sexual de peixes, inversão sexual masculina, que aumenta a testosterona 17-alfa. E a embalagem de 1 quilo custa em torno de 250. Bom, o Wiki vai falar mais sobre vai dar ênfase aos peixes marinhos e outras formas de reprodução, ou de inversão sexual, que não é só através de hormônios, como já sabemos. Também existem N fatores que vão influenciar na inversão sexual de algumas espécies de peixes. E é isso, muito obrigada. Bom, a determinação do sexo do animal, ela pode ser de duas maneiras, ou genética ou por fatores ambientais. Quando falamos na parte genética, significa que o animal ele já vem, digamos, de berço com aquele sexo definido, seja ele macho ou fêmea, que são chamados gonocorismáticos, né? Já nasce com testículo ou ovário definido. Mas, além de parte genética, temos os hermafroditas, né, que já são uma derivação dos animais que podem ter maturação primária como macho ou fêmeas, e também depois como fêmeas ou machos, né? Dentro dos hermafroditas, né, a gente pode encontrar os protrânicos e os protogínicos, ou seja, os protrânicos maturam primeiro como machos, né, e depois eles podem vir reverter para fêmeas, certo? Isso é chamado de monoandria ou diandria, né? Só que na diandria esses animais eles invertem mais com frequência, ou seja, se ele inverter uma vez para uma fêmea ou macho, aí ele pode inverter uma segunda vez e aí formaria um macho secundário ou um macho, certo? Já em relação aos fatores ambientais, o que pode ser levado em conta seriam os fatores como temperatura, salinidade, oxigênio, que causam algum estresse nesse animal e que eles precisem reverter o sexo para poupar energia, né? Alguns estudos eles mostram que a temperatura ela influencia na sexualização do animal. Então, a partir daí a gente já pode fazer, né, uns comparativos que os fatores físicos, né, do meio ambiente, né, como a temperatura tem elevado nos mares nos últimos anos, né, o sexo desses animais que podem, por exemplo, podem ser fêmeas, acabam sendo convertidos em machos, certo? Não só a temperatura, mas vários outros fatores, certo? E esses sim, basicamente são os mecanismos de inversão sexual, né? A Cindy já falou mais anteriormente, né, sobre como funciona. E basicamente o início da determinação do sexo é isso. Quando, por exemplo, agora no laboratório da piscicultura marinha aqui da FURG, estou trabalhando com diferentes temperaturas para saber se isso influencia na diferenciação sexual do peixe-rei, né, que é um peixe encontrado aqui na costa nossa e que tem um valor econômico. Então, esses estudos de reversão sexual e em relação a fatores ambientais, né, hoje eles estão sendo muito aplicados para as espécies com maior valor, né, agregado, seja animais de água doce ou água salgada. Ainda em relação à inversão sexual, né, a determinação do sexo, isso não é um assunto que seria novo, né? Esse assunto ele já é ele é bem antigo, né? E vem sendo estudado novas formas de reverter o sexo desse animal, né? Eu acho que um dos motivos principais desse reversão sexual, né, é que para conseguir deter um fracasso numa piscicultura, né, no caso de uma piscicultura marinha ou continental, né, é a necessidade de termos um só sexo, né? Por causa que se tivermos os dois sexos, provavelmente os animais eles irão se reproduzir, né? E aumentará tanto a densidade de um viveiro, como também vai aumentar a ataque de animais que não crescem igual, né? Ou seja, a igualdade do lote acaba se tornando muito heterogênea, certo?
Por exemplo, nesse estudo, né, de Hudson e o Lata, né, foi o estudo mais antigo que eu encontrei, né, que foi de 92, e eles foram bem usados, né, porque eles testaram tinha como determinar o sexo do animal, né, masculinizar a tilápia, né, Oreochromos moçambicanos, né, ainda no ovo, né, em embriões dessa tilápia, dessa espécie de tilápia. Esse experimento ele ocorreu lá na década de 90, né, em 1992, né, e com isso foram testados diferentes estrogênios, né, ou seja, diferentes hormônios capazes, capazes de reverter o sexo do animal em forma adulta. Então eles testaram esses hormônios em ovos, né, e em larvas recém-eclodidas, certo? O experimento funcionou de que forma? Após a fertilização desses ovos, né, dos machos, né, que foram coletados na boca dos animais, né, eles foram levados para tanques, né, e desses tanques eles começaram a colocar, né, a solução desses hormônios, ou seja, foram colocados cerca de 50, um tanque de 50 litros, né, em solução de 17 beta-estradiol, progesterona, flutamida, né, e progesterona, como falado anteriormente. Só que eles não foram nem da maneira mais tradicional que a gente faz na piscicultura normal para inverter o sexo, ou seja, com ração. Como eles mergulharam os embriões, a solução destas que foram submersos os ovos era a solução desses hormônios, ou seja, a concentração era muito alta. Porém, né, não foi só em ovos, eles colocaram também em recém-nascidos, né, a partir da eclosão, né, do primeiro dia de eclosão, esses animais já foram submetidos a essas soluções, certo? E esse experimento ele teve uma duração de em períodos diferentes, né? Primeiramente, eles foram feitos em períodos diferentes. O período mais longo, né, durou entre 7 e 30 dias, né? E o mais curto, né, ele durou cerca de 2 horas a 12 dias, né? E o principal intuito, né, era tentar ver se depois que os animais crescessem, eles estariam com sexo definido, no caso masculinizados, né, já que a tilápia ela cresce mais em animais machos, né, por causa que as fêmeas elas precisam de mais energia para o desenvolvimento da gônada. E só que esse experimento ele foi tido como um fracasso, porque depois que esses animais cresceram, ah, a sexualização ficou muito heterogênea, ou seja, tinha machos e fêmeas nas duas partes. Alguns tratamentos morreram, né? Como essa solução de estrogênio era muito forte, né? Eles acabaram morrendo nesses tratamentos. E com isso, o experimento ele não teve sucesso, né? Porém, esse é lá de 92, né? Não sei a gente não sabe como funcionava na época, mas se por um acaso, hoje poderia de novo ser testado, né, já que já temos novas tecnologias ah, para incubação de ovos, né, e com isso a gente poderia testá-los e ver se os embriões são capazes de determinação de sexo ainda no ovo, né. Bom, eu irei falar de alguns trabalhos, né, que eu vou citar aqui em diante, né, como no caso eu sou da piscicultura, a renda da piscicultura marinha, né. Vamos falar sobre um pouco sobre algumas espécies marinhas que foram estudadas para em testes de reversão sexual, no caso, certo? Como no caso deste estudo, né? Que teve, né, um objetivo de contribuir uma compreensão melhor, né, do papel dos esteroides na sexualização do robalo europeu, né? Nesse estudo, testaram diferentes esteroides, ou seja, diferentes hormônios masculinizantes, para saber se o robalo ele mudar qual era o melhor
hormônio masculinizante para ele, certo? Os principais hormônios testados, né, foram o alfa, o 17-alfa-metil-hidrotestosterona, né, o MDT, o MDHT, né, o beta, o 17-beta-estradiol e o frazonol, acetato de ciprotena e o tamoxifeno, certo? Esses resultados desse experimento, né, tiveram alguns resultados alguns resultados bons, né, no caso, né, mas não se provou que os outros esteroides sejam eficientes. Eles não são ineficientes, mas os esteroides como o alfa, o 17-alfa-metil-hidrotestosterona, teve uma maior se teve um melhor resultado em relação à masculinização desses animais, certo? Como os tratamentos eles não aumentou o nível de expressão da aromatase gonadal de nenhum, certo? E nenhum desses experimentos eles tiveram um crescimento diferente, né? Como era esperado no artigo também, que eles não tentaram só diferenciação sexual, né, determinação, mas também se esses hormônios influenciavam no crescimento, né, e também na masculinização, certo? Ao final do experimento não teve nenhum crescimento diferente do controle, né, que seja maior que o controle, né, que não cresceu muito, né? E esses os principais efeitos, o melhor dentre os hormônios, que foi no caso o 17-alfa metil hidratado de testosterona, certo? Além disso, o FZ, né, que é o fredazol, ele teve também um efeito no IGH, né, dos machos, para ter uma precocidade na maturação, né, desses machos, né, em função dos estrógenos, né, no caso desse hormônio no testículo. Ou seja, no experimento em total, né, o MDHT e o Frazodol, eles foram os únicos esteroides, né, que causaram uma mudança, né, em relação aos sexos masculinos. Já, né, que o estradiol não teve nenhuma diferença significativa, nenhum dos outros demais também tiveram. Esse experimento, né, ele ocorreu em dois experimentos. No caso, foram feitos 2 experimentos testando a aromatase, né, letrazol, né, na indução da masculinização do tambor azul, no caso, né, no tambor azul, na Blue Drum, né, a corvina azul, e um segundo experimento na corvina amarela, né. O primeiro experimento consistiu em testagem de doses, né, na corvina azul, né, tratada em via oral, né, administrada nas seguintes densidades: 0 mg por quilo, 10 mg por quilo e 100 mg por quilo, né. E com isso, né, eles receberam via oral, né, em diferentes períodos de tempo, certo? No segundo experimento, né, eles submeteram a amarela, né, a corvina amarela, a doses semelhantes, eliminando apenas o 1 mg por litro. Eles colocaram 0, 10 e 100 mg por quilo de reprodutor, certo? Ao final desse experimento, né, eles tiveram como resultado todos os peixes tratados com letrazol eram machos fenotipicamente, certo? Então eles eram machos. Significou que esse experimento deu certo na corvina azul. E na amarela, né, que foi tratada com tanto o letrazol como uma dose única de 17-alfa metiltestosterona, né,
eles observaram que um grande elevado número de peixes tinham uma deformação nos testículos, umas anomalias nos testículos. Cerca de 33% dos peixes tinham algum tipo de anomalia, né? E com isso, concluíram que a dose de letrozol única, né, em 10 miligramas tem um resultado bastante satisfatório, né? E a de dose de 100 miligramas por grama foi uma dose por quilo de reprodutor, foi uma dose bastante grande, né? E muitos animais acabaram morrendo no longo período do experimento, certo? E os tratados com tanto letrozol e uma dose oral do 17-alfa-metiltestosterona morreram e tiveram essas anomalias nos testículos, ou seja, apenas uma carga de hormônio é o suficiente, né, de apenas um hormônio, né? E com isso eles mostraram que o resultado da produção de monossexo da corvina azul e a corvina amarela são grande satisfatória em relação ao uso do letrozol na masculinização desses animais, né? O tratamento durou cerca de 75 dias, né? E com início, né, eles começaram a coletar depois do 25º dia e foi até 75 dias após a eclosão. E um dado bastante relevante, né, nessa aplicação oral, 10 miligramas por quilo de reprodutor, né, é que após 150 dias após a eclosão, esses animais já masculinizados, eles começaram a espermear, né, tendo um índice de maturação sexual e já pronto para reproduzir relevantemente cedo, né, o que é outro dado bastante satisfatório para a pesquisa. Porque quanto mais cedo a gente consegue alcançar, né, que um animal ele consiga se desenvolver rápido e se reproduzir, né, de maneira adequada e com os parâmetros de qualidade certos, né, isso é um avanço para a piscicultura, né, e faz com que o nosso ciclo de produção aumente a produtividade em menos tempo. Bom, nesse último estudo que eu iria apresentar, né, envolveu a garoupa 7 bandas, né, a garoupa 7 bandas, certo? E esse estudo ele teve um papel, né, o papel do hormônio folículo estimulante e dos andrógenos sobre a inversão sexual das espécies, certo? Esse experimento ele testou se o hormônio folículo estimulante, o FSH, com ou sem andrógenos, né, teve algum efeito no estado sexual dessa espécie, né? 72 peixes eles foram testados, né, tratados com 10 microgramas de FSH recombinante por quilo corporal, certo? Ou solução salina de controle de manteiga de cacau, de manteiga de coco, perdão. 2 dias depois foi implantado um controle, né, com manteiga de cacau e pellet de alfa-celulose, né, cerca de 0,1 miligramas de andrógenos, né, em baixa densidade por quilo, certo? E um peso corporal foram injetados nos mesmos peixes, certo? Os peixes foram amostrados após 3 a 5 semanas, certo? E o índice de gonadossomático, né, o GLS-S, até 3 semanas, para o grupo tratado com FSH e o grupo tratado com pouco teoandrógeno e alto teoandrógeno, foram significativamente diferentes dos valores do controle. E após a 5ª semana, não foi observada diferença significativa, embora o GLS-S para os grupos de tratamento com alta teor de andrógeno tenham sido mais baixos a ponto das outras amostragens, né? Os valores mais elevados do GSI foram de um grupo GSL, perdão. O GLS foram um grupo tratado com apenas o FH em 5 semanas, ou seja,
Apenas o FH tratado com alto teor de andrógenos, né, foi suficiente para a masculinização dessa espécie, certo? E ao final do experimento, né, o tratamento com como eu já falei, o alto teor de andrógenos tiveram 100% da inversão. E o FSH sozinho parece estimular o crescimento do ovário no período da pós-desova, ou seja, após os animais desovarem, o FSH ele parece que ele estimula, né, o crescimento ovariano desses peixes, certo? Bom, finalizo aqui o seminário. E em relação à inversão sexual nos peixes, é um assunto que tem muito ainda a ser descrito, né? Hoje há várias maneiras de inverter o sexo de um animal, né? A gente acaba que fica meio refém, daquilo que já está descrito, né, em vez de procurar novos métodos, né? Existem muitos outros trabalhos com reversão sexual, né? Muito em relação à ecologia, né? Em relação à temperatura, em relação aos efeitos ambientais, né, que causam uma inversão sexual nesses peixes, de forma prematura ou ao longo da vida desses animais, certo? A reversão sexual em peixes, ela é bastante utilizada hoje na piscicultura, creio eu, que tanto marinha como continental, né? Para ter um sucesso na piscicultura, como já falei no início, temos que ter uma ampla, como posso falar melhor, temos a maioria dos animais, cerca de 100%, seja de um sexo só, para que não haja uma reprodução e o viveiro acabe tendo super popularidade desses animais. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima. E